Acho que sim, né, Caio, podemos começar. Bom, pessoal, primeiro a gente quer agradecer a presença de todos vocês, tá? Apresentando oficialmente, eu sou a Tatiana, faço parte do marketing da Gedanken. Para quem não conhece, a Gedanken, ela é uma empresa que atua em várias soluções para auxiliar na gestão de risco de fornecedores dos nossos clientes. Então, a gente conta com soluções robustas desde background check, homologação de fornecedores, e um dos braços que a gente está atuando com os nossos clientes é a gestão de sustentabilidade da cadeia de fornecimento. Então, é por isso que a gente está com essa parceria, né? O Wilson Sons está com essa parceria conosco, para justamente com o intuito de medir o grau de sustentabilidade da cadeia de fornecimento de seus fornecedores. Então, hoje, o que a gente vai fazer aqui, o que o Caio vai começar na sequência, é a apresentação da plataforma de comunidade sustentável, onde ele vai detalhar mais o decorrer do processo, justamente para quê? Para que o Wilson Sons tenha mais subsídios, né, de seus fornecedores quanto à gestão de sustentabilidade do mesmo. Né? Para quê? Para que futuramente consigam fazer melhorias, para que todos consigam promover melhorias e que a gente consiga ter um ecossistema um pouco mais sustentável. Então, Poliana. Oi, Tatiana, obrigada. Eu só queria dar um recadinho aqui da parte da Wilson Sansa. Então, gente, bom dia a todos aí. Meu nome é Poliana, eu sou gerente em suprimentos e eu estou responsável pela agenda de compras sustentáveis dentro da Wilson. Então, primeiro eu queria agradecer a disponibilidade, o compromisso, a parceria de todos vocês que entraram aqui nesse webinar e explicar um pouquinho, até respondendo a pergunta para a Letícia, né, o que se trata essa reunião. Então, a Wilson, ela começou em 2022, ali, uma jornada, né, de amadurecimento da nossa cadeia de suprimentos dentro da agenda ESG. Então, nós começamos ali uma primeira parceria com a Gendank, que alguns de vocês podem conhecer como a G Certifica, né, que é um primeiro passo ali de qualificação dos nossos parceiros. Desde então, a gente monitora ali alguns documentos, né, para entender um pouquinho como é que os nossos parceiros estão não só dentro da capacitação, regularização, com base, né, nos serviços ou nos materiais que eles nos fornecem. E agora a gente elencou alguns fornecedores, que são os nossos maiores fornecedores, os fornecedores que a gente tem uma parceria mais de longo prazo, uma parceria constante, para convidar vocês a participar desse nosso projeto piloto, que é exatamente isso que a Tatiana falou, entender como os nossos parceiros estão dentro dessa agenda de ESG, o quão maduros esses nossos parceiros estão dentro dessa agenda de ESG. Então, nesse primeiro momento, esse nosso contato não é um contato para para entender, fazer um diagnóstico, para saber, de fato, como é que está essa agenda. Os nossos parceiros têm ações, têm programas dentro dessa agenda? Não tem. Como que a Wilson Sons pode apoiar os nossos parceiros para que essa cultura, né, de um ambiente sustentável a gente possa, de fato, não só estar dentro da Wilson, mas a gente impactar, né, e contribuir isso para a sociedade como um todo. Então, o Caio vai explicar um pouquinho como é que essa plataforma, como que vai funcionar, né, esse primeiro diagnóstico. A gente precisa muito, né, do apoio e do comprometimento de vocês nessa jornada, né, e mais do que isso, a gente precisa que, ao final da jornada, vocês participando, que vocês permitam que a gente tenha o acesso, né, ao resultado, né, dessa jornada, porque é uma jornada que, no primeiro momento, vocês é que vão ter esse diagnóstico é para a empresa de vocês, e, eventualmente, vocês concordando, né, a gente também vai passar a ter essa visão, né, essa fotografia, e o nosso interesse, o nosso objetivo, como eu falei, é uma jornada de longo prazo. Então, a partir do momento que a gente
tem esse diagnóstico, como é que a Wilson pode apoiar vocês a amadurecer, a desenvolver programas, a patrocinar, eventualmente, uma ou outra ação que a gente entenda que tem um impacto grande, não só para o meio ambiente, mas para a sociedade como um todo. Tá? Então, essa é uma primeira conversa de muitas. A gente, não só a Guindank, mas a Wilson Santos vai estar com vocês todos durante toda essa jornada. Então, assim, canal aberto com a gente aqui também, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, seja agora, nesse primeiro momento que vocês estão conhecendo a plataforma, ou mesmo durante essa jornada aí de preenchimento, até que a gente consiga ter essa fotografia, esse diagnóstico ali da nossa maturidade em relação à agenda ESG. Tá bom? Obrigada aí a todos. Obrigado, Poliana. Bom, pessoal, antes de fato mostrar como é que, né, vai ser medido, né, esse grau de sustentabilidade, né, só para quem não tem familiaridade com o que é ESG, né, é uma forma, né, moderna de medir, né, sustentabilidade, e a gente não fala sustentabilidade só quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de uma forma multidisciplinar, né. ESG são 3 siglas que representam meio ambiente, S, sociedade, G, governança, e a gente, como Gdank, ainda colocou mais um pilar que a gente chama, que é o compras sustentáveis, né? Então, a gente mede, junto com a Wilson Sons aqui, através da metodologia que a gente desenvolveu, o grau de sustentabilidade de maneira multidisciplinar, através da resposta, basicamente, de 4 questionários, tá? Um para cada sigla do ESG e o quarto do compras sustentáveis, tá? Então, o meu objetivo aqui, gente, é fazer com que o processo de vocês, né, seja ainda mais rápido, seja ainda mais fácil, tá? E para que eu ajude vocês, caso vocês tenham alguma eventual dúvida ou alguma eventual, né, necessidade de contato com a gente, vocês consigam saber como entrar em contato com a gente e como, né, tirar dúvidas até mesmo por dentro da própria plataforma, tá? Então, eu acredito que, né, os questionários, eles são rápidos de serem preenchidos, eles são diretos ao ponto, a gente não tem perguntas e respostas que tem muitas opções de resposta, é sim ou não, né, então não tem muito motivo de dúvida. Quando o motivo de dúvida é o contexto da pergunta, a gente vai ajudar vocês de diversas maneiras, tá? Eu vou mostrar aqui, né, o processo desde o começo, já de antemão, né, primeira coisa que é importante, vocês não receberam um convite da plataforma ainda, tá? Então, eu terminando aqui a reunião, até o final do dia, eu vou disparar para todo mundo que está aqui o convite da plataforma. E eu vou começar esse webinar aqui mostrando exatamente como é que é o e-mail de convite, como é que é o e-mail de senha, que vocês cadastram a senha, né? E depois, de fato, vou pular para a plataforma para que vocês tenham noção total dessa jornada que está sendo batendo, né, em vocês agora no sentido da caixa de entrada, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Bom, gente, como é que começa, né, esse convite? Ele começa, né, como eu falei, até o final do dia todo mundo vai ter recebido esse convite. Ele começa com um e-mail, né? Sua empresa foi selecionada por... Aqui, gente, no meu exemplo, é só um exemplo mesmo, Café do Brasil, mas vocês vão estar recebendo aqui o Wilson Sons, tá? Então, sua empresa foi selecionada por Wilson Sons. Qual é sempre o remetente das comunicações que a gente vai mandar? É aqui, ó, noreply@gcertifica.com.br. Esqueceu, gente, é onde pode pesquisar por esse remetente ou pode pesquisar por esse assunto do e-mail que vocês vão achar esses e-mails de convite na caixa de entrada de vocês, tá? E o que a gente coloca nesse e-mail? Gente, esse e-mail não é só um e-mail, alguns de vocês, como a Poliana já adiantou, provavelmente conhecem o G-Certifica, né, a nossa plataforma da Gdank, né, mas para quem não conhece, né, a gente aqui diz o que é esse nosso produto, né, então a gente primeiro agradece, né, a chegada de vocês, né, e diz que vocês são, de fato, um grupo seleto de fornecedores da Wilson Sons que estão sendo, né, selecionados para começar essa relação, né, de medição de ESG, e aí a gente, né, diz que vocês precisam, né, quem já tem usuário e senha da outra plataforma, ou seja, já respondeu algum processo para o Wilson Sons de coleta de documentos, de homologação, pode utilizar o mesmo usuário e senha. Só que
o ambiente agora, o URL é esse aqui, não é a URL antiga da outra plataforma, tá bom? Então, tá na dúvida de qual é, volta no e-mail, vem aqui, poxa, tem que acessar esse aqui, mas posso utilizar o mesmo usuário e senha, tá? Caso contrário, né, vocês vão receber um e-mail de senha para cadastrar a senha de vocês, tá? Eu vou mostrar já já esse e-mail também, né? Então, aqui a gente deu boas-vindas, falou sobre o uso da senha, né? Em seguida, a gente, né, na continuidade do e-mail, a gente fala o que vocês precisam fazer, né? A primeira coisa, gente, é preencher o perfil da empresa de vocês, vou mostrar já já na plataforma, cadastrando o que vocês fornecem, né? Produtos ou serviços, né? E para onde vocês fornecem, né? Vocês vão ver lá, né? Todas as opções lá de estados do Brasil, municípios, né? Para cadastrar. Tá na dúvida de como fazer isso? Pode assistir o vídeo aqui, tá? Depois, vocês vão responder os questionários de sustentabilidade, tá? E aí, são 4 questionários, como eu falei, né? Vou mostrar também como se faz. E tá na dúvida de onde encontrá-los, pode assistir por aqui, tá? Também tem um vídeo que é um vídeo de apoio, né? E aí, a gente fala, né, que medir, né, o compromisso com a sustentabilidade não é um compromisso somente da Wilson Sons, é um compromisso da Gedanken e deveria ser um compromisso de toda e qualquer empresa. E para a gente começar a medir, né, para a gente começar, de fato, a criar ações para esse compromisso, a gente precisa começar a medir qual é o grau de sustentabilidade. Por isso que a gente vem com essa parceria aqui, né? Bom, tá em dúvida, gente? Pode voltar no e-mail. Vocês estão vendo que o e-mail está super completo, né? Vocês têm um canal no WhatsApp que pode ajudar a receber essas solicitações de dúvida. Ou vocês podem mandar um e-mail para o suporte@gedanken.com.br, né? Com a dúvida que vocês venham a ter, tá? Então, já temos 2 canais aqui de comunicação, caso vocês precisem entrar em contato com a gente, tá certo? Esse é o e-mail de convite, né? Agora, se você tem senha, a gente vai te mandar um e-mail dizendo, olha, pode utilizar a sua senha, né? E a gente vai mandar um link da plataforma para você acessá-la, né? Que é basicamente esse link aqui. Tá? Para você que não tem senha, né? Você vai receber um e-mail como este aqui, né? E aí você vai clicar aqui, ó, em criar senha, tá? Quando você clica em criar senha, você vai ser direcionado para uma tela como essa, né? Você só vai colocar a sua senha aqui, né? É uma senha forte, outra senha e aceitar com os termos de uso, perdão, e política de privacidade, tá? Só apertando aqui. E aí você vai conseguir cadastrar, tá? Gente, tá com dúvida, né? Deixa eu até agora voltar aqui agora para a própria plataforma, né? Tá com dúvida, poxa, Caio, eu já tenho senha, eu recebi um e-mail aqui dizendo que eu já tenho senha, né? Só que eu não lembro a senha, eu quero né, receber um e-mail com uma nova senha para cadastrar uma nova senha. Não tem problema, só você vir aqui, ó, esqueceu a sua senha e coloca o seu usuário, tá? Que você tinha na outra plataforma, tá bom? Aonde você tem acesso a essa tela de login é a URL que está lá no e-mail de convite, essa URL aqui, tá? Então, sempre, gente, volta no e-mail, está com alguma dúvida, volta no e-mail. Depois que você acessou a plataforma, você não precisa mais do e-mail, né? Por quê? Porque a primeira coisa, né, gente, que a gente colocou especialmente para este piloto, tá? Foi... Eu estou entrando aqui com o login da minha empresa, né? Foi um tour guiado. Esse tour guiado, ele tá aqui, ó, gente. Checklist do sucesso, tá? Então, vocês vão passar aqui pelas boas-vindas, né? Vocês vão, ó, que a gente começa, né? A gente, ó, perfil da sua empresa, né? O que eu falei? Para vocês cadastrarem, a primeira coisa tem que cadastrar o quê? O que vocês fornecem, né? Quais produtos, quais serviços, né? Aí depois a gente fala que vocês têm que preencher os pilares ESG, que é a segunda coisa que a gente orientou lá no e-mail, tá? Então, estão aqui, ó, são esses os 4 pilares. Depois, os demais pilares, né, que estão ali, eu já vou mostrar, tá? E vocês vão dar um feedback do que vocês acharam desse tour, tá? E vão para o próximo tour. Eu não vou passar o próximo tour, gente, porque assim que vocês logarem, né, vocês vão cair nessa tela. Logou, caiu nessa tela aqui. E é aqui que estão os questionários que precisam ser respondidos. O primeiro questionário que a gente falou, né, que vocês vão preencher o perfil da sua empresa, é esse aqui, ó. É o mais à esquerda, tá? Depois, vocês vão preencher os questionários de ESG. São esses aqui, né? Compras sustentáveis, lembra que é o quarto que eu falei.
cuidado com o meio ambiente é o E de ESG, governança é o G de ESG e responsabilidade social é o S de ESG. Tá? Terminou, gente, esses 4, os outros de informações complementares e sobre documentos e certificações, eles ficam como, né, um a mais para vocês responderem. E aqui vem o primeiro benefício da plataforma, né? Além de, claro, vocês responderem o questionário, né, e já saberem qual é o grau de sustentabilidade de vocês. Por exemplo, no caso da minha empresa, eu respondi todos os questionários, eles estão azuis, né? Quando está azul, significa que vocês responderam, né? E quando está branco, né, significa que vocês não responderam. Né? Quando vocês respondem, gente, do azul, já é calculado automaticamente a nota. Então, a minha empresa é 21,43% sustentável quando o assunto é cuidado com o meio ambiente. Ela é 19,13% responsável quando o assunto é responsabilidade social. E assim por diante. Então, esse é o primeiro benefício da plataforma, né? Esse self-assessment que a gente fala, né? Essa autoavaliação do que é, de fato, né, o grau de sustentabilidade de forma multidisciplinar para cada um dos pilares dos questionários. Tá? Qual o segundo benefício que a gente encara aqui? Né? Diferente da outra plataforma, que vocês responderam algum processo para quem te respondeu, aqui, gente, esses pilares, esses questionários, eles são vivos, né? Então, por acaso você quer, né, usar esses questionários como até um próprio drive da empresa de vocês para organizar as informações solicitadas por diversos clientes em diversos momentos, né, durante o uso da plataforma, né? Vocês podem utilizar isso aqui como um drive, como uma nuvem, né? Onde aqui vocês vão ter os documentos, né? Alguns documentos mais pedidos aqui, né? Vocês vão poder colocar, né? Inscrição municipal, inscrição estadual, né? Vocês vão poder botar contrato social, tem um monte de coisa aqui, documentação de corpo de bombeiros. Isso tudo não é tão importante porque ele está nesse pilar. Esse é um dos últimos que tem que ser preenchidos, mas ao longo da plataforma vocês vão ver que é solicitado para vocês colocarem alguns documentos que comprovam as respostas dadas, né? Vocês podem utilizar esses pilares aqui como um drive, tá? Então esse é o segundo benefício de estar aqui na plataforma, tá? Vamos lá, né? Preencher o perfil da minha empresa é a primeira coisa que precisa ser feita. Então, você logou, perfeito, né? Caiu aqui dentro já nessa tela. Tudo que vocês precisam fazer está nessa tela, tá? Então, venho aqui preencher o perfil da minha empresa. Aqui, gente, é o perfil, né? Onde vocês vão colocar o quê? O logo da empresa de vocês, a descrição do que faz, né? A apresentação institucional, caso vocês tenham alguma apresentação sobre o que faz a sua empresa, o site, né? Para onde vocês fornecem, o que vocês fornecem, tá? E os telefones de contato, né, da empresa de vocês, tá? É um preenchimento simples, né, só para que a Wilson Sonhos tenha conhecimento de tudo que é feito, né, na empresa de vocês, tá? Terminei, né, vou sair aqui, né, e vou para os próximos 4 questionários, né? Vamos começar aqui, né, por exemplo, pelo governança, tá? A gente, né, vai aqui sempre começar esses 4 questionários de ESG fazendo uma pergunta se a sua empresa possui alguma certificação sobre o tema que está sendo respondido nesse questionário. Assim mesmo vai acontecer com cuidado com o meio ambiente, com responsabilidade social, com compras sustentáveis, né? O que significa essa certificação, né? Significa se você tem alguma ISO, algum selo, alguma certificação, né, que garante que você tem uma maturidade sobre esse tema, né? Poxa, Caio, eu não sei se eu tenho. Clica aqui em sim, né? E você vai saber quais são as suas certificações aqui aceitas, né? Por exemplo, para esse tema de governança corporativa, a gente aceita a ISO 37001, a ISO 37301, o selo Proética, né? Isso significa que provavelmente a empresa de vocês foi auditada sobre esse tema, né? E que vocês tiveram que estruturar processos, né? Para que vocês tivessem maturidade, para que a empresa tivesse maturidade sobre esse tema. Então, beleza, tem um selo Proética, você vai adicionar aqui, né, a validade desse selo, tá? E você vai adicionar também um arquivo que garante, né, esse selo que foi dado sobre esse selo, tá? Então, vou botar aqui que a minha validade é até, por exemplo, abril de 2026, né? Então, perfeito, né? 1º de abril de 2026, né? Ah, Caio, eu tenho mais de uma certificação. Não tem problema, você pode vir aqui e adicionar outra certificação, tá? Então, Caio, eu errei aqui, eu não tenho, né? Pode vir aqui e exclui essa certificação, tá? Caio, eu não tenho certificação nenhuma. Então, você vai dizer que você não tem o menor problema, tá? Gente, começa o questionário sempre respondendo por essa pergunta, por quê? Né? Essa não é à toa que ela é primeira, porque ela vai dizer,
quantas outras perguntas vocês têm que responder. Por que isso, tá? Se você é maduro sobre esse tema, ou seja, você tem uma certificação, você vai responder um questionário mais simples. Por quê? Porque você já foi auditado, você já estruturou processos, então você vai colocar, né, essa certificação aqui, né? Então, você vai responder um questionário mais simplificado, tá? Se você não tem nenhuma certificação, você vai responder um questionário um pouco mais extenso, né? Para que a gente conheça melhor a sua empresa, né? Isso significa que vocês estão sendo avaliados de forma diferente? Não. O mínimo atingível e o máximo atingível é sempre o mesmo, tá? Então, é super importante que eu aqui passe sobre a transparência aqui do que a gente está avaliando. É igual, tá bom? Isso é só porque não faz sentido a gente pedir, né, perguntas para empresas que já têm maturidade sobre o tema, tá? E que já garantem ao subir um certificado, tá bom? É importante, gente, coisas importantes nos questionários, né? Além dessa primeira pergunta que eu acabei de, né, falar que é importante começar por ela, né? Todas as perguntas que são obrigatórias, elas têm um asterisco aqui, né? Esqueceu de responder alguma pergunta obrigatória, você não vai conseguir salvar lá no final, tá? A gente vai, inclusive, apontar qual o campo, né, que está faltando, qual o campo obrigatório que está faltando, tá? Então, eu vou até aqui, ó, simular, ó, a gente já fala, ó, obrigatório, né? Eu vou tentar salvar aqui, ocorreram erros de validação ao tentar salvar, né? Se você for ver lá em cima, aqui você vai ver que tem um obrigatório dizendo aqui, tá? Vocês podem ir, sim, salvando aos poucos, né? Mas sabendo que pelo menos as perguntas obrigatórias precisam ser respondidas, tá? Agora, a sugestão aqui, gente, é que vocês sentem e respondam um questionário completo, tá? É normal que você não tenha uma informação ou outra, né? Mas, então, dá uma olhada no questionário antes, vê o que está sendo solicitado, reúne as informações e responde ele depois de maneira completa. Para depois que vocês não esqueçam, né? Não consigam ter tempo, a gente sabe que o dia a dia é corrido, né? Então, essa é a sugestão que a gente dá aqui na Gedank, tá? E como eu frisei no começo, gente, os questionários, né? Eu estou usando esse aqui como exemplo, mas todos os 4 questionários são assim. Vocês estão vendo, eles são sim ou não. Não tem outra opção de resposta. Ele é super direto ao ponto, né? E as perguntas, elas foram pensadas para que a gente conseguisse ajudar vocês, né, a entender, né? Principalmente tem algumas perguntas, né? Por exemplo, poxa, a sua empresa conhece a legislação de anticorrupção a qual está sujeita? Talvez você não conheça, né? Então a gente colocou ícones de ajuda, né, aqui, para que vocês consigam saber, né, um pouco mais de detalhes, o contexto da pergunta, né? Aqui tem um ícone de ajuda, aqui tem um ícone de ajuda também, né? Vocês não sabem, por exemplo, o que são regras, o que é due diligence, né? A gente explica para vocês o que são due diligence. Então, esses ícones de ajuda, gente, estão espalhados durante a plataforma inteira, tá? Durante todos os questionários. Então, tá com dúvida? Ou vocês podem, né, sobre algum contexto de alguma pergunta, ou vocês podem, né, abrir um chamado aqui para a gente, voltando lá para o nosso e-mail de convite, né, para esse, né, canal aqui de WhatsApp, para esse canal de e-mail. E se você não quiser sair da plataforma, tem um terceiro canal, já que você está navegando, que é por aqui, tá? Então, por aqui, vocês também conseguem abrir um chamado, né? Vocês vão dizer que vocês são fornecedores da Wilson Som, então sou fornecedor, vão selecionar o Wilson Som, vocês vão escolher a opção, né, de dúvidas e documentos, tá? Então, a gente, né, também tem esse terceiro canal de contato aqui para ajudar vocês, tá? Bom, no final de ter respondido, gente, vai ser gerado, né, a nota. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, sim. Por exemplo, aqui eu tenho que informar, né, foi há 5 anos atrás. Estou fazendo uma simulação, tá, gente? Isso aqui é para informar com um pouco mais de detalhes. Quando você tem alguma resposta que a gente identifica, né, que precisa de um pouco mais de detalhe, né, isso não importa se é o fluxo sim ou fluxo não, a gente vai pedir, vai abrir um campo aqui, ou então, né, por exemplo, aqui eu disse que eu não tenho um código de ética. Beleza. Mas se você tem, a gente vai pedir para você anexar o código de ética, tá? Então, é normal que a gente, né, tenha algumas campos aparecendo, né, para que se justifiquem as respostas ou coloquem arquivos que comprovem as respostas, tá? Mas não aparece muito mais do que isso, tá? Então, quando a gente termina de preencher, né,
a gente vem aqui e a gente salva. Quando a gente salvar, a gente vai ser gerado a nota, né? A nota que está aqui, tá? E vocês vão conseguir, né, já saber qual é o grau de sustentabilidade da empresa de vocês para este tema aqui, tá? Então, perfeito. Ó, ali estava 68,18. Eu mudei algumas respostas, né? E viu que mudou para 36,36. E aí, gente, e aqui eu já mostro, né? Vocês vão receber já isso em branco e vocês, já, a partir da primeira resposta, já vão saber se está 100% respondido ou não, né? Então, aqui em cima é o grau de sustentabilidade e aqui é o percentual de preenchimento de cada um desses questionários, tá? É importante que vocês não descansem enquanto isso aqui não tiver 100%, tá? Não tem problema, como eu falei, não tem todas as respostas agora, ou reúne todas as documentações, responde de uma vez, ou vai fazendo aos poucos, sabendo que tem que responder as perguntas obrigatórias, depois você volta e complementa o que você não conseguiu, tá? E você vai conseguir se guiar por aqui o que falta ainda para ser completo. Tá? Então, o que é interessante aqui, né, é que, no primeiro momento, a Wilson Sons quer entender o quê? Qual é a realidade da empresa de vocês, tá? Então, essa aqui é a realidade da minha empresa, né? E depois vão ser, né, esse relacionamento vai ser desenvolvido, né, para que seja criado, né, um desenvolvimento para que essas notas, elas de fato, né, sejam melhoradas, tá? Alguém levantou a mão? Fica à vontade. Acho que só foi feito um comentário ali que teu áudio estava falhando um pouco, Caio. Só isso, comentário no chat. Ainda está falhando? Para mim aqui tá ok. Tá bom. Pra mim tá ok o áudio. Perfeito. Então, qualquer coisa, vocês me notifiquem de novo que eu tento mudar a internet aqui, tá? Gente, responder os questionários, tá? Vocês terminaram quase tudo que vocês tinham que fazer, né? E aí agora vocês precisam fazer o quê? O upgrade da plataforma, né? A adesão da plataforma. Ela sempre vai estar visível, né? Não importa qual seja. A tela inicial aqui, tanto como dentro de cada um dos questionários, vocês receberam um acesso free, né? Para que vocês consigam fazer isso. Mas é importante que faça o upgrade da plataforma, né? Clicando aqui, tá? Para que vocês, de fato, façam a adesão dela, né? Como é que é a adesão da plataforma? Basta clicar aqui. Deixa eu só mudar aqui, gente, o meu para uma outra, para a conta da própria Gdank, para vocês verem. Quando vocês fazem a adesão, né, o plano de vocês agora muda para Standard, tá? E como é que vocês conseguem ver isso, né? Clicando aqui, ó, vocês viram que eu acessei e cai direto nessa tela que a gente estava falando, tá vendo aqui, ó, tem pilares em branco que ainda não foram começados a ser preenchidos, né? Eu vejo aqui, ó, meu perfil, tá? Perfil da minha empresa, ó, a Gdank é Standard, significa que ela pagou para estar na plataforma, né? E aí, quais são os benefícios, né, de pagar para a plataforma? É para, de fato, compartilhar essas notas, que vocês acabaram de responder os questionários, gerou as notas, compartilhar essas notas com a Wilson Sons ou com qualquer outro cliente que solicitar, tá? Então, esse é um dos principais benefícios aqui de fazer a adesão da plataforma para que a Wilson Sons tenha conhecimento dessas notas, tá? Qual o segundo benefício de pagar, gente? Quando vocês entrarem aqui, né, vocês têm acesso a uma base de dados, né, da nossa comunidade, tá? Então, vocês, mesmo com um perfil free, mas vocês com limitações, vocês estão participando da nossa comunidade. Então, o que é super interessante com a nossa comunidade é que você pode pesquisar aqui outros parceiros comerciais, ou até mesmo fornecedores, até mesmo clientes, o que vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Vocês vão pesquisar pelo que vocês, né, cadastraram lá no perfil de vocês, né? Região de atuação, para onde vocês fornecem, né? Segmento de fornecimento, o que vocês fornecem, né? Serviços e produtos. Você pode pesquisar uma empresa específica, se você estiver querendo pesquisar se alguma empresa está aqui na comunidade, né? Eu vou, por exemplo, pesquisar, né? Por exemplo, empresas em São Paulo, tá? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar São Paulo. Opa, na comunidade tem 415 empresas em São Paulo, tá?
E aí, ó, você está vendo que já quem é plano free, quem é plano standard, né? Plano free, você não compartilha, né, as suas notas na comunidade, tá? Você está sendo exibido, você tem esse benefício, mas você não compartilha não só as suas notas, como você também não compartilha aquelas informações de site, descrição da sua empresa, né? Você tem um perfil que ele é super simples, né? Mas quem é plano standard, né, compartilha tudo, né? Já está mostrando aqui as notas ESG, né? Isso dá mais probabilidade de você fechar, né, negócios aqui dentro da comunidade, tá? Então, esse é o segundo benefício que vocês vão ter aqui, né, ao fazer essa adesão, tá? E aí, lembrando, né, como é que faz a adesão? Como aqui eu já sou um plano standard, né, então não está aparecendo a notificação aqui no topo da tela. Como vocês vão receber o perfil free, né, a notificação ela sempre vai estar aqui no começo da tela, tá? Deixa eu só mostrar, né, como é que, de fato, é a tela, né, dos benefícios, caso vocês queiram ver mais benefícios, né, de estarem, né, sendo vistos aqui. Quando vocês clicarem lá naquele botão, né, naquela barra, né, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? E aqui já vai ter o valor, né, do que vocês, do plano de vocês, tá? Caio, mas não é o mesmo valor para todo mundo? Não, não é o mesmo valor para todo mundo, tá? Aqui a gente, né, está procurando, né, contribuir com um ecossistema mais sustentável, e a gente entende que esse ecossistema mais sustentável também a gente fala financeiramente, né? E a gente entende que não faz sentido cobrar o mesmo valor para quem é um microempreendedor, para quem é um ME, né? E para um simples nacional, ou até grandes de mais porte. Então, os 4 faixas de valores que a gente tem é sempre um plano standard, mas com 4 faixas de valores diferentes. 99 para quem é MEI, 399 ME, Simples Nacional EPP 690 e Grandes Portes e Demais Portes 995, que é o caso da Gedank, né, a minha empresa que eu trabalho. Tá? Então, você já vai saber o que você tem que pagar quando você acessar, né, a tela aqui. Tá? E isso aqui, gente, é super importante, né, que isso aqui é um valor anual, não é mensal. Tá? É um valor anual. Caio, se por um acaso um outro cliente vier aqui me chamar, né, para eu divulgar as minhas notas para ele, né, eu vou ter que pagar de novo? Não. Esse é um valor que vocês pagam uma única vez para todo e qualquer compartilhamento de nota. Lembrando que o objetivo aqui da Gedank é ter uma metodologia que a gente criou, que foi suportada por universidades, foi suportada por especialistas, né? Então, a gente tem uma metodologia que nosso objetivo aqui é, de fato, unificar o que é a medição de ESG no mercado. E a Wilson está vindo para embarcar junto com os demais clientes que a gente tem na plataforma, né? Esse projeto piloto. Então, é normal que outros clientes peçam, né? E que achem vocês, porque assim como vocês acham empresas na comunidade, tem clientes nossos achando fornecedores na comunidade e que vão pedir, né, para vocês divulgarem essas notas, né? E vão querer monitorar o grau de sustentabilidade, assim como a Wilson está monitorando vocês, tá? Então, só reforçando que é um pagamento único, né? Pode ser feito ou por boleto ou por Pix, tá? Vai aparecer aqui embaixo um contrato agora, tá? E aqui em cima também. E aí você paga um boleto ou um Pix, né, no valor que já vai estar aparecendo na tela aqui, e acabou tudo que vocês precisam fazer. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês conseguem ver aqui todos os outros benefícios. A gente compara quem está no plano free, que é o que vocês originalmente vão ser convidados, e o que é pedido aqui é para que vocês façam a adesão para virar o standard, que aqui estão todos os benefícios, tá bom? Então, gente, só voltando no processo como um todo, tá? Para que fique, de fato, o conhecimento bem sedimentado em todo mundo aí. Primeira coisa, vão receber um convite, né? Um e-mail de convite. Quem já tem senha vai receber um e-mail dizendo que você já tem senha, e vai receber o link para a plataforma, né? Quem não tem vai receber um e-mail de criação de senha. Criou a senha, né? Clicando aqui no botão, né? Você já vai estar na página do produto, né? Você vai cadastrar a sua senha, né? E vai, né, logar na plataforma. Logou na plataforma, você caiu direto na página que você precisa, tá? Vocês não vão precisar fazer quase nada diferente do que está aqui, tá? Então, responder perfil da minha empresa, compras sustentáveis, cuidado do meio ambiente, governança e responsabilidade social. Os outros 2 ficam para segundo plano, tá? Tá na dúvida da ordem? Vem aqui no checklist de bem-vindo, né? E vê a ordem, né?
Tá com dúvida de como usar a comunidade? Gente, também tem aqui um menu, né, do checklist do sucesso, uma parte aqui para você ver para que serve a nossa comunidade, como fazer uma pesquisa, né? Então, também super consegue fazer aqui, né? E aqui a gente tem 2 outros checklists para vocês, né, explorarem um pouco mais do que é um perfil detalhado, né, que vai falar um pouquinho aqui, né, do seu perfil na comunidade, né? Então, aqui, ó, esse é o perfil da Gdank, né? Por isso que é importante sempre estar 100% muito bem preenchido ali, aquele primeiro pilar de perfil da sua empresa, né? Para que o perfil da comunidade esteja, né, bem preenchido, você tenha mais chances de fazer negócio, tá? E como é que você consegue aumentar as suas chances de fazer negócio, tá bom? Então, a gente tem um menuzinho aqui. Não tem alguma dúvida, gente? Ou a resposta dessa dúvida está lá, né, de algum questionário, estou com alguma dúvida em responder algum questionário, alguma pergunta do questionário, ou a dúvida tem aquele íconezinho de, né, ajuda, ou vocês têm 3 canais de suporte, né? Tem o canal, os 2 canais que estão no e-mail de convite, WhatsApp e e-mail, e tem o canal pela plataforma que vocês não precisam sair dela, né? Onde vocês conseguem tirar essas dúvidas. Então, responder os questionários, faz adesão do aviso que vai estar aqui em cima, né? Para você fazer o upgrade de plano que vai cair para aquela tela que a gente acabou de ver. Essa é a jornada, né? Para ser feita aqui, vocês não precisam sair de 2, vocês vão clicar em 2 telas, né? Essa que você já acessa e a da tela de benefícios, tá? Para fazer de fato o upgrade. Gente, é isso que eu queria passar, né? Na verdade, até tem um outro ponto, desculpa. A gente está chamando diversos usuários da mesma empresa, né? Até para que vocês consigam se reunir aí e entender, né, quem é a pessoa que vai resolver, responder, né, e se comunicar. Mas se vocês, por um acaso, né, não tiverem, né, vocês que vão receber o acesso, se cadastrar sua senha, já tem acesso à plataforma, você não identificar, né, que se você criar alguma outra pessoa que não foi convidada, vocês mesmos conseguem fazer isso, tá? Então tem que estar aqui, ó, grupo de administração, vem aqui, ó, usuários, e você vai cadastrar novo usuário, tá? Você vai botar o e-mail da pessoa e tem que botar aqui, ó, grupo de administração, tá? Para vocês vão ter bem menos grupos, tá, gente? Mas vocês vão botar aqui, ó, grupo de administração. Grupo de administração. E-mail, só selecionar essa opção aqui e salvar o usuário, tá? E aí essa pessoa vai receber um link, né, com de acesso à plataforma. Eles vão fazer o mesmo processo, vão cadastrar a senha, né, vão conseguir logar e vão conseguir responder os questionários junto com vocês, tá? Então é importante que vocês saibam também dessa possibilidade de fazer essa gestão de adição de usuários. Quem levantou a mão, pode ficar à vontade. Eu, Caio. Eu acho que seria interessante, se você puder, dar uma visão para o pessoal dos quem são os clientes hoje da Gdank, né? Porque como a nossa ideia é criar essa comunidade, né, e fazer com que eles também se beneficiem aí desse universo, eu acho que seria interessante você falar quais são os outros clientes da Gdank, além da Wilson Sons, que hoje estão participando desse projeto piloto aí da criação da comunidade ESG. Olha, a gente tem desde empresas como Semig, né, Sabesp, que são empresas que estão no ambiente público, mas que foram, né, estão fazendo essa iniciativa. A gente tem Vibra Energia, a gente tem MRV, a gente tem Gerdau. Vocês vão procurar um monte de empresa aqui na comunidade. Boa parte deles está fazendo, né, embarcando não só, né, cada um no seu tempo, mas muitos estão procurando empresas aqui na comunidade e outros estão fazendo a parte mais sustentabilidade, mas tudo está muito desenvolvido, porque vocês viram que as notas que vocês respondem vão lá para o perfil de vocês que estão sendo exibidos na comunidade, tá? Mas as grandes relevâncias aqui hoje em dia, né, estão sendo esses que eu falei, né? Sabesp, Semig, MRV, Vibra Energia, tá? E alguns outros aí que vão entrar mais desse trimestre que está começando. E aí, pessoal, a Wilson Santos, a gente teve o cuidado de fazer um benchmark com essas empresas, até para entender o quanto que eles estão evoluídas, aí, o quanto dos clientes deles estão participando dessa comunidade, e por isso que a gente está acreditando aí nesse projeto e está convidando para vocês aí para participar disso com a gente, tá? Mas eu reforço aqui o nosso compromisso de apoiá-los, de patrociná-los no que vocês precisarem aí dentro dessa jornada.
Gente, essa reunião ela também vai ficar gravada. A gente vai direcionar, né, Tati, para todo mundo depois do link da reunião. Além de todos esses mecanismos de ajuda que a gente pensou aqui, né? Alguns a gente desenvolveu, inclusive, para esse piloto, né? Para vocês verem também que a gente, como a Wilson está trazendo relevância para esse piloto, a gente também está trazendo relevância, né? Então, vai ter também essa forma de ajudar, que é ter essa reunião gravada aí para quem, né, chegou atrasado, para quem precisa, né, consultar alguma coisa, né? Precisou sair, voltou, então também vai ser encaminhada por e-mail de vocês. Tá? Isso, a gente, até reforçando, a gente vai encaminhar o link da gravação, tá? E às vezes, se não consigo acessar a gravação e tudo, eu quero checar mais algum ponto, tirar mais alguma dúvida, né, diretamente aqui com a equipe. Na quinta-feira a gente vai fazer mais um horário de webinar, né, só que às 3 horas, que também, como eu falei, para quem não conseguir acessar a gravação ou quer vir tirar uma dúvida, também estão convidados aqui a integrar. Oi, Carlos. Olá, bom dia a todos e a todas. Queria deixar meu relato aqui de agradecimento. Sinceramente, foi muito bom. Parabenizo a Wilson por essa iniciativa, junto com a Jean Duncan, né? Porque eu sou da área, nossa empresa da área de meio ambiente, então entende a importância dessa nova forma em que o ser humano, o CPF, reage com relação ao mundo em si. Não é uma questão só de CNPJ, né? Atrás do CNPJ está cheio de CPFs, então os CPFs têm que criar essa consciência para que a gente possa ter, nossos filhos e netos tenham um futuro, uma qualidade de vida que a gente vivenciou, né? Então é uma responsabilidade muito grande de cada um de nós. Parabenizo aí. Nossa empresa, justamente em todos os catálogos de apresentação aos clientes, a gente coloca os nossos ODS, para quem não sabe o que é ODS, mas vocês sim sabem, a gente coloca o ODS justamente para poder digamos, as pessoas irem mergulhando nesse novo mundo tão necessário para todos nós. Muito obrigado aí pela iniciativa, tá? Era só isso. Obrigado, Carlos, pelo depoimento. Alguém perguntou uma coisa super importante aqui no chat, né? Prazo para responder, gente. Vão ser 15 dias, tá? A gente acha que vocês não demoram nem 2, nem 1, né? Se vocês tiverem as informações, mas são 15 dias, tá? A gente está dando um prazo aqui, né? Até o dia 16/4, tá? Para preencher esses questionários. Houve algum contratempo, avisa a gente, mas a gente está dando aqui até o dia 16, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum ponto que ficou pendente? Uma dúvida. Esse projeto é obrigatório para todos os fornecedores da Wilson Sons, prestadores de serviço? Não, como eu falei, assim, não são todos os fornecedores que a gente selecionou para esse projeto, são poucos, menos de 10% da nossa base de fornecedores, sendo bem sincera, e não é obrigatório. A gente pede muito o compromisso de vocês, a gente gostaria muito da participação de todos, tá? Mas nesse momento a gente não está tratando isso como obrigatório. Mas, de novo, é lógico que a gente quer a maior adesão possível e por isso o nosso compromisso de apoiá-los aí, patrocinados no que for necessário nessa jornada. Mais algum ponto, pessoal? Então, eu vou só reforçar que vocês vão receber esse e-mail de convite até o final do dia, tá, gente? Como são bastante convites aqui, né? Até o final a gente manda aí para todo mundo. Obrigado, e foi bem produtivo, um tema bem importante, com certeza isso aqui
além de nos conscientizar, como o Carlos falou, nos abre portas, né, dado a comunidade vai ter bastante visibilidade para quem estiver participando, eu acho que é muito válido e pode contar com a gente. Então é isso, pessoal. Obrigado. Quem tiver alguma outra dúvida pode entrar no webinar, né, dessa semana que vai ter, como a Tati falou. E fiquem à vontade aí, tá bom? Tchau, bom dia a Pessoal, todos. obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, bom dia.